Bom, então, né, para a gente estudar o nosso movimento uniforme, que é o primeiro movimento que a gente vai ver, eu gostaria de fazer um comentário que muitas das vezes a maior dificuldade dos alunos em entender os conceitos da física está em entender que física, gente, é uma matemática aplicada. Então, para aqueles alunos que têm dificuldade em matemática, de fato, a física vai ser um desafio. Porque a primeira área da física que a gente está vendo, que é a mecânica, o próprio nome já diz, gente, mecânica. Tudo que é mecânico, existem equações, existem uma geometria. Então, é matemática pura. Mas eu acredito assim que se vocês se dedicarem e o que vocês não entenderem é que vocês procurarem informação na internet ou me mandarem mensagem, vocês conseguem sim entender e aprender esses conhecimentos que vocês ainda não aprenderam, tá certo? Então, o movimento uniforme é um movimento no qual a velocidade escalar é constante diferente de zero, ou seja, o nosso v de t, agora a gente está chamando um v de t, ou seja, uma função do tempo. Toda vez que vocês virem uma letra assim na física, né, ou na matemática, e dentro de um parênteses tiver outra letra, vocês provavelmente viram funções já, né, função do primeiro grau, função do segundo grau. Essa notação aqui significa que o v, a velocidade, é uma função do tempo. E esse v de t, a gente vai chamar ele só de v. Por que só de v? Porque vai ser constante. Ou seja, não vai depender do tempo. Não vai ser um v de t, vai ser um v. Consegue entender isso? Se a velocidade é constante, a função horária da posição, ou seja, a posição como função do tempo, para esse movimento é S de t igual a S0 mais Vt. Essa daqui é a clássica equação, né, do nosso movimento. O que essa equação, essa função diz para a gente? Vamos marcar aqui. Está falando para a gente que a posição final de um objeto ela vai ser igual à posição inicial mais uma constante, que é a velocidade, vezes o tempo. Ou seja, vamos supor que um objeto está se movendo com velocidade de 2 metros por segundo e é constante. E aí eu falo para você que a posição inicial dele era igual a 3 metros. Tá? E eu vou falar para você também que passou-se 2 segundos que esse objeto começou a se mover. E aí a pergunta é, qual é a posição final desse objeto? Bom, se ele começou na posição 3, a velocidade dele é 2 e ele se deslocou durante 2 segundos, é só usar essa fórmula aqui, gente. V é 2, o tempo é 2. 2 vezes 2, 4. A posição inicial dele é 3. 4 mais 3, 7. Então, a posição final dele pode ser determinada. É para isso que serve essa fórmula, né? A gente está querendo achar a posição final em relação à posição que ele estava e a sua velocidade com o passar do tempo. Então, essa figura, né, a gente tem um eixo aqui, vocês já estudaram funções, né? Vocês sabem que isso aqui é um plano cartesiano. A gente tem o eixo Y aqui, é a posição S, né, que está sendo dado em metros, e aqui a gente tem o tempo que está sendo contado em segundos. Essa reta aqui, gente, nada mais é do que uma função do primeiro grau, que vocês viram, né, a função do primeiro grau, ela é representada por uma reta, né? Então, se a gente tiver aqui essa nossa equação aqui do S em função do tempo, e a gente for colocar os pontos que a gente obtém aqui, né, de S em relação ao tempo, o que a gente vai achar? A gente vai achar essa reta aqui. Com os exemplos vai ficar mais claro para vocês, mas o que a gente tem aqui? A variação da posição, ou seja, aqui você tem o S, então aqui você tem um S0, deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui você tem o S, e aqui você tem a posição inicial, S, vou chamar de S1. Então, S menos S1 vai te dar essa distância aqui, que ele chamou de ΔS. E o tempo inicial aqui no eixo
do tempo, né? T0. E aqui é o tempo final, T. Você tem essa distância aqui entre o T e o T0, que a gente chama de ΔT. É a variação. Isso aqui é igual a T menos T0. Essa distância toda aqui, né? Daqui até aqui. E esse ΔS aqui é o nosso S menos o S1. Esse tamanho aqui. Então, pessoal, agora a gente vai ver uma explicação, né, sobre o movimento retilíneo uniforme. Bom, como vocês viram na apostila, o movimento retilíneo uniforme, a gente tem duas fórmulas para poder utilizar, né, para calcular esse tipo de movimento. A primeira nem é uma fórmula, né, mas é mais um conceito de que a velocidade final do objeto, quando ele está em movimento uniforme, vai ser igual à velocidade inicial dele, né? Vai ser igual ao V0. Porque ela é constante e não é zero, né? Porque se fosse zero, nosso movimento, na verdade, seria o repouso. Ele estaria parado. E aí a nossa equação que aparece nesse tipo de movimento é a equação da posição do objeto em relação ao tempo. Ou seja, a posição final vai ser a posição inicial, mas a velocidade que ele está vezes o tempo. Perfeito? E isso, vamos lembrar da nossa aula de função do primeiro grau? Tá aqui, função do primeiro grau, a gente viu que ela é definida assim, ela é essa regra. Você vai pegar uma constante, vai multiplicar o x e vai somar uma outra constante b, em que o y ele depende do x, ou seja, o y é o nosso f de x igual a ax mais b. Lembra que a gente substituiu vários valores de x aqui e achou quanto que ia dar o nosso f de x ou o nosso y, que é a mesma coisa? Olha só para isso aqui. Isso aqui também é uma equação do primeiro grau, não é? Eu não falei que A e B são constantes? Bom, A e B é só o nome que eu dei para elas, né? Se eu chamar o A de V, não mudou nada, são duas letras. Se eu falar também que o B agora vai ser o S0, também não mudou nada, o B é uma constante qualquer, pode ser qualquer uma, inclusive o S0. Agora a gente chama o nosso x de t. É uma variável, o x pode ser qualquer, posso dar qualquer nome que eu quiser para ele. E o nosso y eu vou chamar de s. Agora a gente substitui isso aqui nessa expressão e vê o que vai acontecer. Bom, se o nosso y é o s, então é s igual. O A é o V, o X é o T e o B é o S0. S igual a S0 mais VT. Olha só, interessante. Então, o movimento retilíneo uniforme nada mais é do que uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Isso aí. O que isso significa? Significa que no movimento retilíneo uniforme, a posição final do objeto vai depender linearmente do tempo. Então, daí que vem aquela reta, né? Daí que vem a reta que representa essa nossa função. Então, a gente vai ter uma reta com o movimento retilíneo uniforme. Aonde que essa reta vai cortar no eixo Y? A gente viu que ela corta o eixo Y no valor B. Quem é o nosso B? O nosso B é o S0. Então aqui vai ser S0. Então é isso, basicamente, né? A gente viu também que existe um cara chamado coeficiente angular, que é o cara que multiplica aqui o x, né, o A, mas o A agora a gente chamou ele de V. Então a nossa inclinação aqui depende da nossa velocidade. Isso faz muito sentido, pessoal. Quanto maior a sua velocidade, mais espaço você percorre no mesmo tempo, não é verdade? É verdade. Quanto maior a velocidade, tá? Vamos dar um nome aqui para esses eixos. Esse aqui é o eixo da distância em função do tempo. Esse aqui é o eixo do tempo, tá? Quanto maior a sua velocidade, ou seja, quanto maior a inclinação dessa reta, eu vou fazer outra reta com uma inclinação maior ali, tá? Vamos variar o nosso V.
como se fosse essa reta aqui com essa inclinação maior, tá? Bom, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos analisar a inclinação das retas. Tá vendo que essa reta tem inclinação maior em relação a essa reta horizontal? Tá vendo? Olha só, ela tem esse pedaço aqui maior, tá vendo? Do que a outra. Então, a velocidade desse objeto, analisando esse gráfico, vou chamar essa reta aqui de R1 e R2. A velocidade do objeto que descreve o movimento com essa reta R1 é maior do que a velocidade do R2, porque a inclinação de R1 é maior que a de R2. E a inclinação está diretamente relacionada com a velocidade. Então, o que significa isso em termos de inclinação? Bom, eu falei para vocês que para calcular a inclinação você pega 2 pontos e analisa, né, a variação em x e a variação em y. Ó, variou em y esse pedaço. Em x variou esse aqui. Beleza. Vamos ver a outra reta? Nós vamos pegar os mesmos 2 pontos, né? 2 pontos aqui. Essa é a variação em x e essa é a variação em y. Perceba, a variação em x aqui é muito menor que a outra, né? Então, o tempo que está variando, a variação do tempo, na reta R2 é maior. Significa que ele precisou de mais tempo para percorrer o mesmo espaço. Tá vendo que o espaço aqui é igual para os dois? O R2 demorou mais tempo para fazer o mesmo deslocamento. Quer dizer o quê? Que a velocidade dele é menor, ou seja, que a inclinação dele é menor. A inclinação do R2 é maior, então ele gastou menos tempo para fazer o mesmo espaço. Bom, o exemplo 1, né, referente ao movimento retilíneo uniforme, na página 16, a gente tem que em um trecho de 20 km de uma estrada, a velocidade máxima permitida para veículos pesados. Então, veículos pesados, velocidade, vou pôr VP, veículos pesados, vai ser de 70 km por hora. E veículos leves, 80 km por hora. Estamos falando de movimento retilíneo uniforme. Não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme, tá? O trecho é de 20 km, né? Trecho, então vou pôr aqui ΔS igual a 20 km. Suponho que eles iniciam no mesmo simultaneamente e que mantêm as mesmas velocidades máximas estabelecidas. Então eles vão andar no limite da velocidade. Letra A, calcule o tempo que o carro gastou no trecho. Então na letra A, tempo do carro. Vou pôr aqui TC. Qual foi o tempo que o carro levou para percorrer o trecho? Bem, o trecho tem 20 km, né? Então a gente sabe que a velocidade média do nosso carro, que é um veículo leve, né? Ele vai ser igual à velocidade média do carro leve, igual a 80 km por hora. Só que a gente sabe que velocidade média é o quê? É espaço dividido por tempo. Então, a gente sabe que velocidade média do veículo leve é ΔS sobre ΔT. E aí a gente pode multiplicar cruzado e isolar o tempo, né? Então o ΔT vai ser igual a ΔS dividido por velocidade média. Certo? Então, vamos calcular. ΔT vai ser igual ao deslocamento, 20 km, dividido pela velocidade média, 80 km por hora. 80 dividido por 20 vai dar 4, né, aqui embaixo, e aqui vai dar 1. Então a gente vai ter 1/4 de hora. 1/4 de hora é igual a 1/4 de hora. Vamos dar a resposta em hora, né? Como não foi pedido em segundos, pode deixar em hora. Letra B. Calcule a posição do caminhão no instante em que o carro completa o trecho. Beleza. Ele quer saber aonde estava o caminhão nesse trecho quando o carro terminou o percurso. Quando que o carro terminou o percurso, gente? No tempo. A gente acabou de calcular aqui quando
passou-se 1/4 de hora, ele termina. Então, gente, a gente vai ter que isolar agora a posição do caminhão que ele percorreu, dado que passou 1/4 de hora. Bom, a gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Portanto, o nosso ΔS multiplicando em x, ΔS igual a VM ΔT. Correto? Então, qual a velocidade? A gente sabe que a velocidade do caminhão, veículo pesado, 70 km por hora. E o tempo, gente? O tempo é justamente o tempo que o carro levou para percorrer esse trajeto. Então, ΔS do veículo pesado, que é do caminhão, é os seus 70 km por hora, multiplicado por 1/4 de hora. Bom, hora está dividindo e hora está multiplicando. Cancela a hora, a resposta vai ser em quilômetro, como a gente espera. 70 dividido por 4. Não vai dar o número exato, né? Porque 70 sobre 4 quilômetros é a mesma coisa que 35 sobre 2, né? Na verdade, divide em cima e embaixo por 2. Aqui vai ficar 35 e aqui vai ficar 2. 35 dividido por 2 vai dar 17,5, né? 17,5 quilômetros. Então é isso. E aí a gente vai para o segundo tipo de movimento. Enquanto que no movimento retilíneo uniforme a gente tem aquela reta, né? A gente tem a equação com a velocidade constante, no movimento uniformemente variado, o próprio nome já diz, a sua aceleração que vai ser constante. Então, a aceleração constante, né, diferente de zero, o que vai variar nesse movimento é a nossa velocidade. Então, a gente tem algumas funções para a gente decorar, não tem jeito. A função horária da posição, ou seja, a posição final do objeto, vai ser a posição inicial, mas a velocidade inicial, por que esse zero aqui no V0, né? No V. Ou seja, a velocidade inicial. No movimento uniformemente variado, a velocidade vai mudar. Então, a gente tem que pôr um V0 aqui para mostrar que essa velocidade a gente mediu no início do movimento. E que no final do movimento a velocidade dele não vai ser mais V0, vai mudar. E por isso que no movimento uniforme a gente põe simplesmente V, porque o V não vai mudar com o passar do tempo. Então a posição final vai ser a posição inicial, mais uma velocidade que ele tinha vezes o tempo. Até aqui a fórmula é igual do movimento uniforme, só que você vai ter que acrescentar um termo aqui para poder mostrar a contribuição da aceleração do corpo, porque antes a gente não tinha aceleração no movimento uniforme, e agora a gente tem. E esse termo que a gente acrescenta aqui depende do tempo ao quadrado. Tá vendo esse tempo ao quadrado aqui? Isso daqui vai fazer a nossa função não ser mais uma reta. Vocês já estudaram a equação de segundo grau, e eu acredito que vocês tenham estudado função de segundo grau, e vocês sabem que a função de segundo grau é uma parábola, né? Então, agora a gente também vai definir a nossa velocidade. Ela não é mais constante, como eu havia falado. Agora, nessa velocidade final, ela não vai ser igual à velocidade inicial. Ela vai ser a velocidade inicial mais uma contribuição da nossa aceleração aí no nosso movimento, A vezes T. E aí tem uma equação muito interessante feita aí por esse cara chamado Torricelli, que ela vai relacionar a sua velocidade final com a sua velocidade inicial. Repara que nessa equação aqui, diferentemente das outras, não tem esse tempo, né? A gente não precisa saber em quanto tempo o objeto está fazendo o seu movimento. A gente só precisa saber a velocidade que ele estava, a velocidade final que ele tem, a sua aceleração, que a gente vai conseguir determinar aí o seu deslocamento. Então, V ao quadrado, né? A velocidade final dele ao quadrado, vai ser a velocidade inicial dele ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o seu deslocamento. Então, nesse caso, pessoal, a velocidade dele depende do seu deslocamento, porque a aceleração dele é constante, não vai mudar. O 2 é constante, também não vai mudar. Quem vai mudar aqui é o ΔS. O V0 também é constante. Bom, as fórmulas que a gente tem é que nesse movimento a gente vai ter aceleração. Agora a gente tem aceleração para considerar.
Então, a nossa aceleração, nesse caso, vai ser uma constante, diferente de zero. Claro, se for igual a zero, a gente está volta ao movimento retilíneo uniforme, que a aceleração é zero. A equação da posição em relação ao tempo, olha para essa equação. Vocês já viram isso aqui, né? Lembra da explicação da equação, a função do segundo grau? Bom, é a mesma coisa, né? Vamos fazer igual a gente fez para o MRU. O y a gente chama de S, o a gente vai chamar de esse termo todo que multiplica aqui o x ao quadrado. Ó, a sobre 2. O b a gente chama do termo que multiplica o x, nesse caso é o v0. O próprio x a gente chama de t. E o c, finalmente, é o termo constante, que é o S0. Fazendo essas substituições, o que a gente tem? Ó, o y é S igual a sobre 2, a sobre 2, o x é o t quadrado, mais o b, v0, x é t, mais o c, que é S0. Não é a mesma coisa? Então, pessoal, isso mesmo. O movimento retilíneo uniformemente variado vai ser definido por uma equação do segundo grau e por isso que ele vai ser uma parábola. Então, a gente vai ter, vou desenhar aqui um exemplo, né, que a gente já viu, uma parábola. Claro, né, com cavidade para cima, vocês já sabem que o nosso A tem que ser maior do que zero. Se o A for menor que zero, ela vai estar virada para baixo. Bom, e aí, né, vamos fazer uma análise do gráfico da posição do objeto em relação ao passar do tempo com a aceleração positiva. O que vai acontecer? Num primeiro momento aqui, dada essa posição inicial com o objeto, por exemplo, vamos imaginar um objeto, você lança uma pedra para cima. O objeto ele vai ter um movimento uniformemente variado, porque na vertical, né, existe uma força, isso daí é assunto para a próxima aula, mas eu vou adiantar que existe uma força chamada força gravitacional que puxa todos os objetos, todos os corpos que estão na Terra para baixo. Então, quando você atira uma pedra para cima, a pedra não vai continuar subindo para sempre. Logo, ela vai subir, vai fazer uma curva, vai atingir a sua altura máxima e vai começar a cair. Esse movimento que ela faz, vocês podem observar, tá com uma pedra aí para cima. Cuidado onde vocês vão tacar essa pedra. Mas tá com uma pedra para vocês observarem. Ela vai subir com uma velocidade inicial, a posição inicial dela é a mão de vocês, vai subir para atingir a altura máxima. Depois que ela atingir a altura máxima, ela começa a cair. Esse movimento tem o formato de uma parábola. Bom, e falando desse exemplo da pedra, o que a gente pode observar é nesse gráfico aqui que mostra para a gente como que o espaço muda com o tempo. Se você tacou a pedra aqui numa posição inicial S0, que pode ser a sua altura, né, da sua mão, o objeto ele vai partir com uma velocidade. Aqui está a velocidade, né, o vetor da velocidade é uma setinha aqui, V0, né, a velocidade inicial do objeto. Partiu com essa velocidade, ele vai atingir uma altura máxima. Não vai? E logo, a aceleração da gravidade que está aqui para baixo, eu vou chamar de G, a aceleração da gravidade que está aqui para baixo vai puxar o objeto. Então, você tinha um objeto que estava aqui, a pedra, né? Logo, ela atinge a altura máxima e a aceleração da gravidade vai puxar ela aqui para baixo e ela vai logo tender a ir para o chão de volta. Esse movimento é uma parábola. Vocês podem observar, para os alunos que estudaram, né, função de segundo grau, vocês podem observar que a equação do deslocamento pelo tempo, que é essa aqui, é a equação maior aqui do movimento que a gente tem que saber para o movimento uniformemente variado, ela depende do tempo ao quadrado. Então, esse tempo quadrado mostra para a gente que é uma equação do segundo grau e por isso que vai ter esse gráfico de parábola aqui. Então, aqui é para aceleração negativa. Por que aceleração negativa? Porque geralmente, gente, deixa eu fazer aqui com vocês.
quando a gente adota um eixo de coordenadas, né, para a gente descrever o movimento, a gente precisa de um referencial, não falei isso para vocês? Então, geralmente o nosso plano cartesiano, a gente vai definir aqui esse eixo aqui como eixo Y, esse eixo como X, e a gente tem o quê? Que esse aqui para cima vai ser o nosso eixo positivo, para baixo vai ser o nosso eixo negativo. Isso daqui é convenção, gente. Vocês adotam do jeito que vocês quiserem, mas por convenção, ou seja, todo mundo que trabalha com física geralmente adota esse sentido. E para a direita a gente adota como positivo, tá? Então, se alguma força, eu ainda não expliquei o que é força, mas se alguma força ou alguma velocidade, alguma aceleração tiver esse sentido aqui, para baixo, ele é contrário ao sentido positivo que a gente adotou, não é? Então, a gente vai falar, né, que essa força, vou chamar aqui a nossa gravidade, né, ela vai ser com o sentido, errei aqui o símbolo, ela vai ser menor do que zero, né? Então, esse sentido aqui matemático, que significa maior, né? Então, a gente está falando que zero é maior do que g, portanto, g é menor do que zero. E é por isso que, logo, como ele é menor do que zero, ele vai acelerar a nossa partícula para baixo, como eu adotei o sentido aqui. Aqui é o contrário, né? Com a aceleração positiva, seria como isso não acontece com a gravidade, porque a gravidade aponta para baixo. Mas se ela apontasse para cima e você jogasse o objeto para baixo, imagina, você joga uma pedra para baixo e a aceleração fazesse uma curva, atinge uma altura mínima e depois a aceleração começasse a jogar a pedra para cima. Isso seria muito estranho, mas é o que quase acontece quando você está com uma pedra no rio, né? No rio, acontece que tem uma força de empuxo, que vocês vão ver mais para frente, mas essa força de empuxo é o que faz as pessoas conseguirem boiar por cima da água, né? O barco, por exemplo, consegue navegar porque existe uma força apontando para cima. Se tivesse uma força apontando para baixo, o barco iria afundar, certo? Mas enfim, tem mais detalhes aí envolvidos. Depende de muitas coisas essa força aí. Mas quando você está com uma pedra ou um objeto dentro da água, a tendência é o objeto ir perdendo velocidade e parar, né? E aí ele vai caindo devagarzinho. Bom, e para vocês entenderem que também tem mais um gráfico. A gente não tem aqui 3 equações, né? Então, essa função aqui da velocidade em relação ao tempo, tá vendo? Isso aqui é uma velocidade em relação ao tempo. A velocidade em relação ao tempo é uma reta. Por que uma reta? Porque o tempo aqui, ele não está ao quadrado. Ele está elevado a 1. Lembra quando não tem nada aqui, quer dizer que está elevado a 1. É uma função do primeiro grau, é uma reta. A velocidade do final do objeto depende da velocidade inicial, mais uma constante, que é a nossa aceleração, nesse caso é constante, vezes o tempo. Então, está aqui a nossa reta. A velocidade inicial é onde corta aqui o nosso eixo V, né? Porque o nosso tempo é zero. Uma ajuda com vocês com matemática. Sendo que vocês tiverem um plano aqui, plano cartesiano, aonde o eixo cortar o plano, por exemplo, essa reta está cortando aqui esse eixo da velocidade aqui. Então, se está cortando a velocidade, significa, olha aqui para baixo, ó, que o nosso tempo é zero. O nosso tempo é zero aqui, não é? Se o tempo é zero, vamos lá na equação. Se o tempo é zero, gente, A vezes o zero vai dar zero, não vai? Vai sobrar o quê? Que V é igual a V0. E é o que vocês podem ver aqui, ó. O V vai ser o V0 nesse ponto. Então, a nossa reta começa no V0, ou seja, o que significa dizer que ela começa no V0? Significa que o nosso t é igual a zero. A gente começou o nosso movimento no tempo igual a zero e aí ele vai crescendo. Bom, e a segunda equação do movimento retilíneo uniformemente variado é que a velocidade final da partícula depende linearmente do tempo, né? A gente sabe já que essa equação é uma equação do primeiro grau, né? Só trocando as letras aqui, mas a gente vai chegar nisso.
E o que a gente sabe, né? O V0 é o nosso coeficiente linear, ou seja, vai cortar no V0 a reta aqui. Então a gente tem nosso eixo da velocidade em função do tempo e aqui o tempo. Então a gente sabe que a nossa reta vai passar no V0 e vai ter inclinação igual a A. Então vai ser algo do tipo aqui, ó. Se A for maior do que zero, né, pessoal? Para A maior do que zero. Uma inclinação positiva. A gente define isso em matemática. Vamos supor que a gente tem uma reta aqui. Uma reta horizontal aqui. O nosso eixo X, por exemplo. E a gente faz uma reta com um ângulo aqui em relação à horizontal. Essa inclinação a gente define como positiva. Positiva. Esse ângulo aqui, vou chamar de alfa. E essa aqui é a inclinação negativa que a gente chama em relação ao eixo Y. Então esse aqui eu vou chamar de menos alfa. Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, sentido negativo. Então aqui é negativo. Então se o A for positivo, inclinação positiva. Se o A fosse negativo, para A menor do que zero, a nossa reta faria algo desse tipo assim, ó. Ela estaria com a inclinação para baixo, definindo aqui esse ângulo aqui com a horizontal. Tá certo? Aqui tem alguns exemplos para a gente resolver. Bom, pessoal, nesse exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, para vocês terem noção de como que usa essas fórmulas aí que eu estou passando para vocês, no livreto fornecido pelo fabricante de automóvel, a informação de que ele vai do repouso a 108 km por hora, então ele vai de 0 a 108 km por hora apenas em 10 segundos. E que sua velocidade varia em função do tempo, de acordo com o seguinte gráfico. Então, ele te dá um gráfico de uma parábola, né, que a gente já sabe que o movimento com aceleração constante, que é o retilíneo uniformemente variado, vai ser uma parábola. Então a parábola é mais ou menos assim. Então a gente tem aqui, né, a altura 30, esse é o eixo X, X em metros, e o tempo, segundos. E aqui é a origem, beleza. Essa é a informação. E agora a gente quer saber na letra A qual deve ser a aceleração para conseguir fazer isso. Na letra A. Qual é a aceleração para a gente sair do repouso, chegar a 108 km por hora em apenas 10 segundos? Bom, a equação que a gente vai usar é aquela equação quadrática que a gente já viu tantas vezes, né? S de t igual a S0 mais V0t mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Qual a primeira informação, então, que a gente vai tirar? O que a gente sabe, né? A informação aqui no 30, né? A aceleração de 30, ele gastou 10 segundos. Esse é o gráfico. Beleza. Então, de 0 a 108, 108, pessoal, isso daqui é muito importante. Conversão de unidades, vamos lá. Quantos quilômetros por hora, como é que a gente passa para metro por segundo? Vocês sabem fazer? Olha, regrinha. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Então, fazendo a regra de 3, né, 108 quilômetros por hora, x metros por segundo, você vai ver que x é igual a 30 metros por segundo. Façam aí a conta para confirmar. Mas enfim, é o que está dizendo o nosso gráfico. Então, o que a gente pode tirar do gráfico? O carro se locomove 30 metros e ele leva 10 segundos para se deslocar dessa forma. Então, o que a gente pode perceber? Substitui o t por 10. No tempo igual a 10, a posição dele, final, tem que ser 30. Então, é o que a gente vai fazer. Isso aqui é a posição final. Vai ser 30, vai ser igual. Posição inicial, ele não começou o movimento do zero? Então, esse aqui é 0, mais velocidade inicial, 0 também, ele saiu do repouso.
A aceleração sobre 2. Qual que é a aceleração? É o que a gente está buscando. Quem é o tempo que a gente está medindo? É o 10 segundos. Pronto. A gente só tem a aceleração aqui nessa equação como variável e a gente vai achar resolvendo essa equação. Basta, né, passar esse 10 ao quadrado dividindo, passar esse 2 multiplicando que a gente acha. Vamos fazer? Então vai ser 30 que multiplica 10 ao quadrado. Isso aqui é igual, isso aqui é 100, né? 100. E aí 100 dividido por 2, 50. Então aqui em cima a gente ficou com A vezes 50. E aí você passa o 50 dividindo, você vai ficar com 30 dividido por 50 igual a minha aceleração. Portanto, corto zero. 3 dividido por 5 vai dar 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então é isso. Pessoal, é de extrema importância que vocês façam os exemplos da apostila. Porque os exemplos da apostila são questões que já caíram em vestibulares de outras faculdades, algumas universidades, né? Então, assim, e eles são bem básicos. Então, se vocês conseguem fazer esses exemplos, vocês provavelmente aprenderam o conteúdo. E se vocês não aprenderam, vocês precisam reler a apostila e tirar dúvida comigo para vocês conseguirem seguir com o conteúdo.